Bem tornato, tifoso bianconero, vou aqui falar rapidamente dessa partida contra a Fiorentina. Antes, a gente é do fã-clube oficial da Juventus, né, de São Paulo do Brasil, tá aqui, ó. Quem quiser ser sócio, é só seguir ali no Instagram, a nossa página JOFC São Paulo do Brasil. Mande suas perguntas pro direct que a gente explica como faz para se associar e é muito fácil. E principalmente se você for viajar para a Itália, planejar sua viagem e, por que não, aí sim, conseguir os ingressos através do fã-clube sem ter dor de cabeça. Dor de cabeça, dor de cabeça e dor de cabeça. Será que teremos dor de cabeça nessa temporada? Antes de fazer a análise do jogo, eu vou deixar uma pergunta para você, tifoso, para você, torcedor. A Fiorentina de hoje, eu não estou falando tradicionalmente, né, que ganhou ali alguns scudettos, teve jogadores importantes na história da Nazionale, é um time tradicional, não é um time forte, mas a Fiorentina de hoje, ela é, na sua opinião, tifoso, ela é um time forte, ela é um time competitivo, aonde vai mirar esse time da Fiorentina na Europa League, pode chegar em quarto lugar e beliscar uma vaga para Champions, vai lutar para não cair, vai ficar lá no meio, né, no meio da tabela, tanto fez como tanto faz. E aí? É um time forte ou não é? Já eu vou responder para você o porquê que eu fiz essa pergunta, torcedor. Enquanto eu vou analisar a partida, você me responda aí se esse time da Fiorentina é forte ou não. Jogamos 45 minutos mais ou menos, porque não existiu o segundo tempo. O segundo tempo, né, os 45 minutos finais, né, ou a represa, como queiram chamar, me recordou a segunda partida do campeonato, que também foi fora de casa contra a Sampdoria. Foi uma partida ridícula, nível Sampdoria, né? E reparem que toda vez, a cada 5, 6 vídeos que eu venho fazer aqui no Finestra, né, a cada 5 vídeos, 3 eu falo que a gente faz uma apresentação ridícula, né? Essa oscilação. A gente jogou muito bem contra a Roma. Há uma semana atrás eu falei que não me fiquei chateado com o empate, mesmo sendo em casa, porque eu gostei da postura. Essa postura ficou lá, né? A gente não viu essa mesma situação no meio da semana. A gente conseguiu a vitória, mas eu falei que aquela vitória foi meio maquiada, né? Tivemos lá o Miretti que jogou muito bem, que aliás devia ter começado hoje o senhor Miretti em campo, né? E em vez disso, a gente viu um jogo que deu náuseas, que deu sono, e não é porque o horário aqui do Brasil era matinal, não. Deu sono porque a gente vai se esgoelando, a gente faz a nossa parte, a gente ama esse escudo, né? E um time que tem essa tradição, essa camisa, essas cores, tem que fazer uma prestação digna de Juventus. E o ponto básico é correr, lutar. Se vai vencer, são outros 500. Ainda que a gente sempre fala que o que conta é 20. Claro que não vai vencer sempre. Mas lutar sempre? Sim. Vestir essa camisa? A gente vê muitas pessoas que passaram pela Juventus e não eram craques. Longe disso, né? A gente já viu jogadores que passaram pela Juve que falavam, quando a gente coloca essa malha, quando a gente endossa com esta malha, não tem como a gente não querer dar algo mais, lutar, correr e se doar em campo, né? Jogadores como o Pepe, Simone Pepe, não era nada demais, né? Foi para a seleção porque a seleção vivia um momento de transição e o que tinha lá era o Pepe. Mas o Pepe na Juventus corria, fazia até gol de meia de pucheta, né? Jogadores como o próprio Padoin, um jogador limitado. O Sturaro, que era o cara mais limitado que o Sturaro, o cara corria. Na hora de bater na bola era terrível, mas o cara corria. E no segundo tempo hoje, muitos não correram. Eu não sei se tem alguma coisa podre no vestiário. Eu não sei se o Allegri tá forçando a barra. Aliás, é incoerente ele forçar a barra, porque ele pediu esse time, ele pediu esses jogadores. Eu sinceramente não sei o que acontece, que esse time não consegue jogar bola contra times piores. E aí vem a pergunta que eu fiz. A Fiorentina é forte? Sabe por quê? A Juventus hoje fez uma partida de merda. Fez uma partida
embaraçosa, uma partida que não representa a nossa história e muito menos dá gosto de assistir. A gente fez uma partida indecorosa, né? Aquele termo que a gente usa lá na Itália, inguardabile, né? Ou seja, para traduzindo, né? Não dá para se assistir, inassistível, né? Melhor dizendo, não existe essa palavra aqui, mas a tradução é essa, seria essa. E mesmo jogando mal e porcamente e não jogando o segundo tempo, a gente trouxe um ponto de Florença. O que eu quero dizer com isso? Para bom entendedor, que se tivesse jogado um pouquinho de futebol, 1 milímetro, tinha ganho. Não era difícil jogar um pouquinho. Teria ganho o jogo. Não precisava muito para ganhar da Fiorentina. Porque a gente não fez nada. Absolutamente nada. E conseguimos trazer um empate. Claro, graças ao Perin, que fez dois grandes interventos. Porque o pênalti pegou na trave, mas se ela vai um pouco para dentro, eu tenho a impressão que ele pegava. Ele estava no lance. E depois, no segundo tempo, ele fez uma defesaça. Né? Uma defesaça do Perin. Escusa. Então, graças ao Perin, a gente não perdeu. Né? É lógico, empatar fora e ganhar dentro, beleza. Mas essas partidas, assim, quando você ganha fora, você entra na corrida Scudetto. É nessas partidas que você ganha o campeonato com times, não é o caso da Fiorentina, por tradição, né? Mas você vai jogar, por exemplo, contra um Lecce, quis falar Empoli e Lecce, contra o Empoli e contra o Lecce, fora de casa, você tem que trazer os 3 pontos. Contra a Fiorentina, essa Fiorentina, desse momento, você tinha que trazer os 3 pontos, bastava jogar um pouquinho, como eu falei agora há pouco. Não vai ter desculpa para o Allegri esse ano. Os torcedores que apoiavam ele na Itália, já desde o jogo com a Sampdoria, não estão apoiando. Tenho muitos amigos que não estão apoiando e sempre foram alegrianos. E até os jornalistas mais próximos à Juventus, não estou falando de jornalista do Corriere, da Gazeta, do Sky Sport, Mediaset, não. Estou falando dos jornalistas que cobrem a Juventus, que têm lá suas respectivas páginas, todas bianconeiras, que sempre defenderam Allegri e já falaram, não tem mais desculpa. Não dá para analisar o Paredes, primeiro jogo do Paredes, e eu não vou, né, eu vi hoje um amigo falar para mim logo cedo, quando acabou o jogo, você vive cobrando o Locatelli na sua posição, hoje ele jogou na posição dele, jogamos 40 milhões fora que não jogou nada. É o primeiro jogo que ele atua. Para mim, o Locatelli é como se fosse com o Allegri, é o jogo, a primeira estreia dele com o Allegri. Porque a primeira vez que ele joga na posição dele foi péssimo. Foi péssimo. Mas quem que foi bem tirando o Perin? Entendeu? O Allegri está estragando os jogadores. Essa que é a verdade. Né? Olha quantos gols fazia o Vlahovic na Fiorentina e olha quantos gols ele faz na Juventus. Faça um paralelo. Faça aí uma comparação, né, do que acontecia com um e com o outro. Eu repito, não vamos aqui aliviar para o Allegri. Próximo jogo, não agora da terça-feira da Champions, próximo jogo do campeonato em casa contra a Salernitana, é lógico que tem que ganhar 3 pontos. Sempre foi obrigação ganhar da Salernitana. Só que a Salernitana está jogando bem. Surpreendentemente, além dela ter feito 4 na Sampdoria, né, a gente não fez nada. Eles fizeram 4. Se a Salernitana, o ano passado, ganhasse de 1-0 da Sampdoria, eu não ia acreditar. Que dirá 4. E contra o Bolonha na última rodada, eles empataram 1-1 lá em Bolonha, que lá é difícil, e deram um pênalti bem mandrake pro Bolonha. Bem mandrake. Ou seja, a Salernitana era até para ter ganho do Bolonha lá. Não me passa pela cabeça que não vai fazer 3 pontos contra a Salernitana. Com Di Maria ou sem Di Maria, com Vlahovic ou sem Vlahovic. Não vou entrar na questão porque o Vlahovic não jogou, porque senão eu vou ficar irritado. Né? Para aqueles que defendem o Allegri ainda, por que o Vlahovic não jogou hoje? Por quê? Por quê? Né? A resposta dele foi ridícula no pós-jogo. Procuram aí que eu não vou falar, não. Foi ridículo. Por que o Vlahovic não entrou? Aí ele colocou o Moise Kean. É um jogador fraco. Então, ele mesmo está se queimando com as ações que ele toma, com as escolhas que ele faz para escalar esse time da Juventus.
e não tem ideia de jogo. A questão não é dar tempo ao tempo, a questão é ideia de jogo. Que eu falei isso no jogo contra o Atlético de Madrid, o amistoso que tomou a goleada. O problema não é tomar a goleada, né, num jogo que o cara vai em ritmo de treino, ninguém quer se machucar. O problema é ideia de jogo. Está faltando ideia de jogo e está cada vez evidente isso. Eu não vou ficar arrabiado, não vou ficar nervoso. Tem a partida, tô desgostoso, né? Logo cedo, o jogo foi hoje de manhã, tô gravando agora, né? Porque a correria aqui não consegui fazer antes. Esse jogo do Paris Saint-Germain, para mim, não tem favorito, né? Se nós temos os nossos problemas técnicos, eles têm outros problemas lá, que na balança pode dar uma igualdade. A gente pode tomar um sacode? Pode. Tecnicamente falando, pode. Mas a gente pode também chegar lá e vencer o jogo, não vai me surpreender. Eu acho que o importante ali é somar pontos. Se chegar de Paris com 1 ponto, maravilha, né? Mas isso a gente vai falar depois na terça-feira, pós-jogo, ou na quarta, enfim, depois do jogo. Voltando para essa partida de Firenze, acabei de ver aqui, o Milan deu uma cacetada na Inter, e torci aqui para Lazio. Deixa eu ver, tá rolando o jogo da Lazio. Lazio e Napoli, o melhor era empatar e torcer para a Roma perder amanhã, né? Enfim, foi bom a Inter perder. A única coisa boa da rodada é que a Inter continua atrás da gente, né? E o Milan não é um time que passa tanta confiança, pelo menos, né? A gente também não está passando, mas nos clássicos a gente costuma ir bem. Eu não sei, ragazzi, eu não sei o que está acontecendo com o Allegri. Eu sei que o jogo foi, para mim, o segundo tempo foi muito, muito, muito similar ao que a gente viu na partida contra a Sampdoria, e isso é preocupante para o resto da temporada. É preocupante, né? Vamos ver daqui 5, 6 jogos, né, se a gente pode elogiar esse time. Para mim não vai mudar muita coisa, porque o buongiorno se vê da matina, o bom dia se vê de manhã, né? O bom dia já foi dado e não foi um bom dia animador nesse campeonato do seu Max Allegri, né? Para terminar o vídeo, abre aspas, né? Sono molto contento col pareggio, fecha aspas. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima aqui no Finestra. Sempre Forza Juve fino alla fine, dá um like no vídeo. A gente se vê para esse jogo da Champions, né? E eu não vou poder falar o que eu queria aqui, né? Certas palavras, porque a plataforma do YouTube teve umas mudanças e talvez não convém eu falar o que eu queria falar pro Allegri. A paciência aqui do Mário esgotou.